Era um dia agitado na universidade, onde um grupo de alunos se reunia para assistir a uma palestra de Eike Batista, um dos empresários mais influentes do Brasil. O tema do evento estava focado em como os conceitos de gestão, investimentos e visão empresarial podem ser aplicados na educação e na vida acadêmica. O evento estava sendo conduzido por um professor de cálculo renomado, que, apesar de ser um especialista em sua área, sempre foi cético sobre a capacidade de Eike Batista em se conectar com o mundo da ciência e da matemática pura. O professor, com sua postura acadêmica e um tanto elitista, não via Eike como alguém apto a discutir algo tão complexo como os conceitos de cálculo e matemática avançada. Ele acreditava que um empresário de sucesso como Eike poderia entender de números financeiros, mas estava convencido de que faltava a ele a profundidade necessária para entender a beleza da matemática pura. Com a plateia formada por alunos que estavam mais interessados em ouvir histórias de negócios de Eike, o professor decidiu, sem mais nem menos, fazer uma provocação. O clima estava tenso, mas ninguém esperava que o confronto fosse tão direto. O professor, com um sorriso irônico, perguntou: "Senhor Eike, acho que o senhor é bem-sucedido nos negócios, mas me diga, o senhor entende mesmo de números ou só de como manipulá-los para seu benefício? Já se deparou com uma equação de cálculo integral que não consegue resolver?" A plateia ficou em silêncio e os olhos de todos se voltaram para Eike, que estava prestes a ser desafiado por alguém muito mais acostumado ao ambiente acadêmico. Eike, com a calma que sempre teve, olhou para o professor aguardando o momento certo para responder. O professor, com um sorriso confiante, aguardava uma resposta de Eike. Ele acreditava que tinha o controle da situação, achando que um empresário de sucesso sem o conhecimento profundo de matemática não seria capaz de dar uma resposta à altura de seu desafio. Eike, no entanto, não parecia preocupado. Com a calma que o caracterizava, ele olhou para o professor e disse: "Você sabe, professor, a matemática nunca foi só sobre cálculos complexos ou sobre resolver equações. A verdadeira essência da matemática está em entender padrões, ver conexões onde outros veem apenas números. Eu sou um empresário porque entendi os padrões do mercado da economia, e sim, eu também entendo de números. Mas a matemática, em sua forma mais pura, também é sobre encontrar soluções criativas, e a vida é a maior equação que todos nós temos que resolver." O professor, surpreso com a resposta, tentou interromper, mas Eike levantou a mão, sinalizando que ele não havia terminado. O olhar de Eike estava cheio de confiança, e sua voz firme fez com que o auditório emudecesse. A matemática, assim como os negócios, exige uma visão além do óbvio. Quando eu fundei minhas empresas, não foi apenas uma questão de seguir números. Eu enxerguei oportunidades que outros não viam, e isso é em grande parte uma habilidade matemática. O mundo dos negócios é como um grande problema de álgebra, e eu, professor, sou bom em resolver problemas. A plateia, que havia começado cética, começou a se mover, murmurando entre si. Eike estava desafiando a ideia de que apenas aqueles com um conhecimento acadêmico profundo poderiam entender ou dominar certas áreas. Ele estava mostrando que, no fundo, a vida e os negócios eram problemas a serem resolvidos com a mesma lógica e raciocínio que se usa em qualquer campo da matemática. O professor, que antes estava tentando humilhar Eike, se viu sem palavras. O que ele não sabia era que Eike não era apenas um empresário bem-sucedido, mas também um verdadeiro gênio em matemática, com uma visão estratégica rara. Eike, vendo que o professor ainda estava desconcertado, não deixou o momento passar. Ele olhou para a plateia e, com um sorriso sutil, disse: "Eu sei que muitos aqui talvez duvidem de minha habilidade em resolver questões matemáticas, mas, como já disse, a matemática é mais do que só números. O que me faz um bom empresário é a capacidade de ver o quadro geral e compreender as variáveis que outros não enxergam." Agora, falando em verdades que muitos tentam esconder, a plateia atenta agora se preparava para ouvir o que Eike diria a seguir. Ele estava prestes a lançar uma provocação que, assim como sua resposta ao professor, iria deixar todos refletindo sobre a importância das questões que muitos preferem ignorar. Tem um livro que está gerando bastante discussão por aí. O nome dele é Manual do Patriota Cristão.
Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita realmente nisso? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia começou a se agitar com murmúrios de curiosidade. Icke sabia que essa provocação iria acender ainda mais o debate. Esse livro está incomodando justamente porque ele escancara como a esquerda tenta controlar o que podemos dizer como a grande mídia manipula a informação, e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Ele não é apenas um livro de opinião, é uma análise completa sobre o que está acontecendo na sociedade. E você, professor, o que pensa sobre isso? O professor, agora visivelmente desconcertado, não sabia como reagir. Mas Icke, com seu toque final, concluiu: recentemente foi noticiado que a esquerda está tentando censurar esse manual. E sabe o que significa isso? Se eles estão com medo, é porque há algo de verdadeiro ali. O povo está começando a acordar e não adianta tentar calar a verdade. As pessoas querem saber mais. E muitos canais no YouTube já estão compartilhando esse livro com links no primeiro comentário fixado. Se você encontrar, baixe o seu antes que seja tarde. A plateia aplaudiu. Alguns começaram a refletir sobre as palavras de Icke, enquanto o professor sem palavras se via derrotado não apenas no debate, mas também no impacto da reação da plateia. O ambiente na sala estava elétrico. O professor, ainda atordoado pela resposta implacável de Icke, tentava recobrar a compostura, mas sabia que já estava em desvantagem. Icke não apenas desarmou seus argumentos com calma, mas também trouxe à tona uma reflexão que ele, como acadêmico, nunca teria considerado: a interseção entre a razão e a fé, e como isso poderia transformar a maneira como encaramos a vida e os negócios. Icke, percebendo que o momento era crucial para a plateia, olhou fixamente para o professor e continuou com a mesma confiança tranquila que havia mostrado desde o início. Professor, eu entendo a importância da matemática em sua área. Eu entendo o valor da razão e da lógica. Mas não podemos esquecer que a razão sozinha não nos dá um propósito. Ela não resolve as questões mais complexas da vida. A matemática é fundamental para construir conhecimento, mas o que nos move, o que realmente nos dá força, é acreditar que estamos fazendo algo significativo. Sem essa visão, a matemática, por mais perfeita que seja, se torna vazia. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. O professor, sem saber como reagir, ficou ali parado olhando para Icke. O que ele não sabia era que, além de ser um homem de negócios de sucesso, Icke também tinha uma habilidade rara para enxergar a vida de uma forma que ultrapassava a simples lógica acadêmica. Icke continuou agora mais enfático: eu não sou contra a ciência ou contra a razão. Sou um empresário e a razão tem sido minha aliada em cada decisão, em cada passo que dei na minha carreira. Mas quando você olha para a sociedade, para as famílias, para o que realmente está acontecendo no mundo, você percebe que a fé, a crença em algo maior, é o que nos dá o impulso para não desistir, para lutar por um futuro melhor. O professor, claramente desconcertado, tentou argumentar, mas suas palavras pareciam agora fracas diante do peso das declarações de Icke. O debate, que antes parecia ser uma competição de inteligência pura, agora se transformava em uma reflexão sobre o significado da vida, da fé e da verdadeira razão por trás de nossas ações. Icke finalizou com um olhar penetrante: quando se tem fé, a razão ganha um propósito. Não é apenas sobre entender as fórmulas ou os cálculos, é sobre saber como usar esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, para criar algo que tenha impacto. A plateia, que antes estava dividida, agora estava unida em uma única percepção: o raciocínio e a fé não precisam ser opostos, mas podem sim trabalhar juntos para criar um futuro melhor. O professor, sem palavras, se viu incapaz de rebater. E todos ali perceberam que Icke havia vencido não só o debate, mas também algo muito maior: a defesa de uma visão mais ampla e profunda sobre o que realmente importa na vida. O ambiente estava carregado de tensão. A plateia, que antes parecia duvidar da capacidade de Icke de se inserir em um debate acadêmico de alto nível, agora estava claramente impressionada.
O professor, com sua postura rígida e autoconfiante, não sabia como reagir à clareza e profundidade das palavras de Ike. Ele, que acreditava que a ciência e a razão eram as únicas forças capazes de guiar o progresso, estava agora frente com a ideia de que a verdadeira transformação na vida humana só ocorre quando a razão é aliada à fé. A plateia, formada por jovens acadêmicos, mestres e doutores, começou a refletir sobre o que Ike havia acabado de expor. A dúvida se espalhou. Eles sabiam que Ike era um mestre no mundo dos negócios, mas agora, ao ouvi-lo falar com tanta confiança sobre temas de fé, visão e propósito, muitos começaram a questionar seus próprios paradigmas. Ike percebeu a mudança no ar e, com um leve sorriso, concluiu: "Eu não sou aqui para convencer você de que a fé é a única resposta, mas para mostrar que ela é uma força poderosa, tão poderosa quanto qualquer equação que você possa resolver. A razão e a ciência, elas são ferramentas essenciais, mas sem um propósito, sem fé no que podemos alcançar, elas se tornam vazias. A verdadeira grandeza, professor, vem quando podemos combinar a lógica com o que acreditamos ser o bem maior." O silêncio na sala era palpável. O professor, agora visivelmente abalado, não sabia o que responder. Ele estava completamente derrotado, mas o mais impressionante foi a reação da plateia, que começou a aplaudir não apenas pela vitória de Ike no debate, mas pela profundidade das reflexões que ele trouxera. A plateia estava acordando para a ideia de que a ciência e a fé não precisam ser opostas. Eles não eram duas linhas paralelas, ao contrário, elas podiam coexistir e se complementar, criando uma visão mais rica e profunda do mundo. O apresentador, que até então se mantinha em silêncio, finalmente quebrou o gelo. "Ike, você não só ganhou este debate, mas mudou a forma como todos aqui veem a relação entre razão e fé. Foi uma lição valiosa para todos nós." Ike, com humildade, sorriu e respondeu: "Não se trata de vencer, mas de expandir a visão que temos sobre o que realmente importa. A razão sem fé é limitada, mas a fé sem razão é cega. Quando conseguimos unir as duas, podemos alcançar algo realmente grande." Com isso, a sala explodiu em aplausos. O impacto da fala de Ike reverberou por toda a plateia, deixando uma marca indelével naqueles que estavam presentes. O professor, embora derrotado, sabia que o debate havia se transformado em uma lição que iria muito além da sala de aula. Após um momento de grande tensão, a plateia ainda estava em choque com a profundidade das palavras de Ike. O professor, que até então se via como o detentor da verdade, agora sentia a pressão de ver sua visão limitada e estreita desafiada de uma maneira tão clara e simples. Ele, que havia se posicionado como um defensor da razão pura, agora estava diante de algo que ele não sabia como enfrentar: a ideia de que a razão por si só não é suficiente. Ike, sabendo que o momento era crucial, olhou ao redor para a plateia e, com um tom mais reflexivo, disse: "A razão por si só pode nos levar longe, sem dúvida. Mas em momentos de crise, em momentos de dificuldades reais, de perdas, o que realmente nos sustenta é a fé. Não é uma fé cega ou irracional, mas uma fé que nos leva a acreditar que, com o esforço e a união, podemos superar qualquer obstáculo." A plateia, que agora estava completamente absorvida pela força das palavras de Ike, se sentia tocada pela sinceridade e convicção com que ele falava. O professor, ainda com a mente atordoada, não conseguia mais reagir. Ele estava aprendendo algo que nunca imaginou aprender ali, naquele auditório, diante dos olhos de todos. Ike fez uma pausa para dar um tempo para a plateia absorver tudo o que acabara de dizer. Ele olhou novamente para o professor e continuou: "Eu construí meu império com o que sei de negócios e ciência, mas não foi apenas a razão que me guiou. Eu acreditei em algo maior, na capacidade das pessoas de se unirem, de fazerem o bem. A razão sem o impulso da fé é um carro sem combustível. Pode até andar, mas vai acabar parando no meio do caminho." Ele deu um último olhar à plateia, com um sorriso de confiança, sabendo que sua mensagem havia sido recebida. "Portanto, professor, a próxima vez que discutirmos o papel da razão, lembre-se de que a verdadeira razão é servir a algo maior. Não se trata de acumular conhecimento, mas de usá-lo para transformar a vida das pessoas ao nosso redor." A plateia, agora completamente convencida,
aplaudiu em uma onda de entusiasmo. O professor, embora derrotado, sabia que a lição que ele acabara de aprender era mais valiosa do que qualquer teoria acadêmica que ele tivesse defendido até aquele momento. O evento finalmente chegou ao seu término, mas o efeito das palavras de Eike Batista ainda reverberava em cada canto da sala. O professor, antes tão confiante, agora se via com um dilema pessoal e intelectual diante dele, como continuar defendendo uma visão estreita da razão quando tinha acabado de ser confrontado com uma ideia tão poderosa e transformadora. Eike, com um sorriso sereno, olhou para todos e, antes de encerrar o evento, disse: "Eu não estou aqui para dizer que a razão não é importante. Ela é, sem dúvida, essencial. Mas o que tento transmitir é que sem um propósito maior, a razão sozinha não é suficiente. A verdadeira sabedoria vem de saber quando usar a razão e quando deixar a fé guiar o caminho. A razão pode nos explicar o mundo, mas é a fé que nos dá um motivo para melhorá-lo." A plateia, agora completamente atenta, refletia sobre essas palavras. Não era apenas um debate acadêmico ou uma disputa de inteligência, mas uma verdadeira aula de vida. Eike, como sempre, usou sua experiência e visão para mostrar que o conhecimento técnico e a fé não precisam ser mutuamente exclusivos, mas podem caminhar juntos para criar um impacto duradouro no mundo. O professor, que antes estava tentando humilhar Eike com uma simples provocação, agora se via diante de uma reflexão profunda. Ele sabia que tinha sido derrotado, mas mais do que isso, sabia que aprendera algo muito valioso naquele dia. Ele finalmente compreendeu que a razão sem o coração, sem a fé, pode se tornar apenas um exercício vazio de lógica, enquanto a fé sem a razão pode ser cega. "Eu entendo agora, Eike", o professor finalmente disse com um sorriso respeitoso. "Foi uma lição importante, e eu não esperava que um empresário como você me ensinasse sobre a verdadeira profundidade da razão e da fé." Eike, com humildade, respondeu: "Eu também aprendi muito hoje, professor. O aprendizado nunca termina, e é importante manter a mente aberta tanto para o conhecimento racional quanto para o poder da fé." Enquanto a plateia aplaudia, todos sabiam que aquele debate não seria esquecido. Eike não apenas tinha vencido o confronto com o professor, mas tinha deixado uma marca profunda nas mentes de todos presentes. Ele mostrou que a verdadeira força está em saber combinar razão e fé, e que um homem de negócios pode ser muito mais do que apenas um estrategista. Ele pode ser um líder que guia com propósito e visão. E aí, pessoal, o que acharam desse debate incrível entre Eike Batista e o professor? Será que a razão e a fé podem coexistir, ou a razão deve sempre ser a única força a guiar nossas decisões? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que vocês acham. Será que, como Eike disse, a verdadeira razão vem quando é guiada por algo maior como a fé? Ou vocês acreditam que a lógica e a ciência devem ser as únicas bases para as nossas escolhas? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos continuar essa conversa porque o aprendizado nunca acaba. Nos vemos no próximo vídeo.